Você já foi na Pedra Virada? Você já ouviu falar dela? Olá para você que acompanha o nosso programa Cultura com Ana. Hoje nós trazemos mais uma novidade nesse vasto universo que é a cultura. Particularmente, de maneira muito afetuosa, por sinal, eu trago uma intervenção na oralidade, no intuito de transformar em escrita. E o que é isso? A cultura, a tradição de passar histórias através da contação sempre foi algo muito presente na relação entre avós, netos, pais, filhos, principalmente na região Nordeste, onde uma característica muito interessante dessa imaginação fantasiosa, este universo fantástico, lendário, permeia as histórias de Trancoso. São histórias que não necessariamente elas têm um final feliz. Porém, traduzem muitas representações. E foi assim que a escritora Rosilânia Macedo juntou a oralidade do seu pai, seu Nô, seu Claudionô, um pescador da região norte de Alagoas, cheio de histórias, e escreveu A Lenda da Pedra Virada, uma história de amor. Trabalho feito em coautoria a envolver pai e filha, obviamente como uma iniciativa da filha, mas que acabou se tornando em um patrimônio da família toda. Fazendo uso do pós-fácil do livro, escrito pela professora Ana Rita Firmino Costa, o livro Além da Pedra Virada, uma história de amor, com ele eu compartilho parte do repertório da memória da minha infância. Mas, ao mesmo tempo, eu uso para homenagear e preservar o que eu chamo de patrimônio familiar. Ou seja, as histórias, anedotas e causos marcados por fatos históricos, sociais, fenômenos naturais e sobrenaturais contada por meu pai, o Claudionor Manuel da Silva, o seu Nô, o mestre de Cambindas. Então, nesta obra, eu legitimo como autor. Por que eu pensei em colocar meu pai como autor do livro? Porque não seria justo ele não ser autor do livro, já que é ele o autor da história falada. Quem narra, narra. Fica na memória, mas quem escreve se eterniza. Então, foi nesse entendimento em que resolvi colocar o meu pai, saudoso pai, né, que partiu dessa terra, né, e certamente está num lugar muito melhor, né, partiu em 2017, ele esteve comigo, nós lançamos juntos esse livro que foi lançado em 2015, no bar e restaurante Pedra Virada, que não poderia ser diferente, não é mesmo?
Eu tive a honra de participar do lançamento deste livro, ou seja, eu tive a honra de ter um livro autografado não somente pela Rosilânia, mas também pelo seu Claudionor. Isto é um registro de afeto que aproveito o programa para fazer. Seu Claudionor ele é uma representação de muitos homens dessa região, principalmente pescadores, homens cheios de riquezas da cultura popular, um mestre folclórico que teve muita influência na cambinda, que é uma representação cultural do local, mas que em uma outra abordagem nós podemos aproveitar um pouco mais. Neste caso, neste programa, nós estamos mesmo nos encantando, extasiando os nossos olhares e partilhando este êxtase com você sobre a transformação da oralidade em escrita, da cultura oral para a cultura impressa. Um livro, ele tem um caráter de imortalidade. A partir do momento que um livro é publicado, o que está nele vai viver além dos seus autores. É bem verdade que a oralidade, ela tem se revelado, sim, uma portadora de eternidades, porque se traduz de geração para geração. No entanto, nós estamos vivendo um momento em que a cultura oral ela está sendo relegada aos mais velhos. Os mais velhos, quando desencarnam, levam consigo estes tesouros que nem sempre os mais novos têm a sensibilidade de reproduzir, de continuar levando adiante. Então, a atitude da escritora Rosilânia Machado, com este legado de oralidade que seu Nó transmitiu para a sua família, é uma atitude a ser seguida por quem tenha esta riqueza familiar em casa. É muito importante registrar estas histórias. Elas são partes de um legado cultural popular grandioso e que sempre poderá ser acessado quando é guardado em uma caixinha virtual ou transformada em um livro para ser lido por muitas outras futuras gerações. Na alegria de estar trazendo uma homenagem ao seu Nó, seu Claudionor, mestre Claudionor, que eu cheguei a conhecer, de quem eu recebi um abraço, com quem eu tirei foto e eu guardo um autógrafo, também na alegria de mostrar o trabalho da escritora Rosilânia Machado, uma pessoa a quem eu tenho muito afeto, porque conheço a jornada de perto e sei dos seus talentos. Hoje, o Cultura com Ana envereda pelas histórias e histórias, lendas, fantasias, tradições, maravilhas da inventividade humana. Dentro do mar de Pajuçara tem história e tem cultura. Tem a história da Pedra Virada, que culturalmente é contada por pescadores aos seus filhos e netos. Eu, filha de pescador, ouvi essa história de meu pai, o mestre de Cambindas, Claudionor Manuel da Silva, o seu Nó. E por que não colocar essa história dentro de páginas do livro? O seu Nó, autor do livro, A Lenda da Pedra Virada, uma história de amor, o responsável pela minha inspiração, não só nessa obra, mas na obra O Titio,
João e os Monstros, e certamente de outras obras que possivelmente possa vir a surgir, né? Então, ele é natural de Porto de Pedras, era natural de Porto de Pedras, como eu disse, faleceu em 2017, é filho único entre 5 irmãs, um cidadão íntegro, inteligente, que tentou a todo tempo que teve vida a passar para os seus filhos, para os netos, os bisnetos, os seus conhecimentos da natureza, da sociedade, o que ele ouviu quando criança dos seus avós, de seus pais. Então, dentro da minha família, existe uma forte cultura, né, de transmissão de conhecimentos. Então, nós pensamos em que essa oralidade, ela pode se perder ou poderia se perder, né, com tantos meios tecnológicos, onde geralmente as crianças não usam mais os livros e não sentam mais em rodas para discutir ou conversar com os mais velhos, né? A conversa com os mais velhos, as discussões, o aprendizado da oralidade, ela tem ficado um bocado presa, né, entre as teclas de um smartphone e os dedos das crianças, né? Geralmente afastadinhos dos adultos ou mesmo próximo a ele, mas é como se lá não estivessem, pois o domínio hoje é da tecnologia. Com medo disso, observando todo esse movimento na minha família, disse: por que não resgatar a história? E por que não escrever um livro e permitir que o meu pai, em vida, possa ser autor de suas próprias histórias? E assim nós fizemos, né? E sinto muito orgulho desse livro, mas eu sinto muito orgulho desse livro. Para mim, realmente é um patrimônio familiar, né? Porque acredito que gerações por gerações saberá da história A Lenda da Pedra Virada. E além de se ter se transformado em vamos dizer assim, um documento, um resguardo, algo que vai ficar para toda a vida, né? Na minha família, a lembrança do meu pai, a minha própria lembrança, né? Então, a gente se eterniza quando nós escrevemos e publicamos, né? Também nós estamos dando para a sociedade um presente. Na história da Pedra Virada, nós vamos encontrar uma explicação fantástica para a criação de Maceió, a capital de Alagoas. Seria um reino chamado Laguna, onde o rei Maceiós e sua esposa Jussaras tiveram muitos filhos e viviam distante das imposições do materialismo em um mundo idílico, onde apenas as virtudes proliferavam. Mas existia uma ameaça que rondava, um bruxo que só poderia penetrar naquele reino caso existissem sentimentos de desafeto, dissensões entre membros da família real, que por sinal não era tão real assim, pois não existia uma obrigatoriedade de purismo naquela família e filhos e filhas de reis casavam com a plebe normalmente. Foi exatamente em um momento de escolha de um novo amor, um amor para as princesas, que o bruxo se fantasia de um homem muito bonito e consegue encantar as duas pretendentes, nascendo daí uma trama que se desenrola ao ponto de abalar as torres do castelo. Mas é claro, existia também o bom bruxo, o bruxo do bem, irmão do bruxo ruim, que entra na história e tenta interferir no decorrer da trama. Fato é que o bruxo mau consegue manipular as irmãs e no final acaba aprisionando as duas em um castelo. Este castelo
se transformou na Pedra Virada, que na verdade é um recife que está lá na orla de Maceió, entre os bairros de Pajuçara e Ponta Verde. Uma lenda de pescadores, mas muito digna de invadir todos os espaços letrados, chegando ao coração das universidades, escolas e casas de família. É nesta torcida que o programa Cultura com Ana espera que a lenda da Pedra Virada chegue até você. Quando você está na enseada, lá próximo do Jaraguá, a maré baixa ou alta, você pode ver a pedra. Por que você não vê a pedra? Sabe por que você não vê a pedra? Porque ninguém te disse que ela existe lá. Mas se o seu olhar for atento, verás um pontinho preto bem ao longe. Você pode estar, vou repetir, você pode estar lá no comecinho da enseada da Pajuçara e você vai poder verificar o pontinho preto acima das águas do mar. Aquela é a Pedra Virada. O meu pai dizia que ali na Pedra Virada, onde é o vovô, né? O vovô é o lugar onde as ondas do mar quebram nos recifes, as espumas são aos montes e então forma-se pequenas ondas, né? Um grande maço, vamos dizer assim, de espumas, né? E dizia também meu pai que ali há uma fartura de peixes. É por isso que os pescadores gostam de pescar naquela redondeza. Então, nós deixamos esse presente para a sociedade, para que a sociedade reflita. Nós temos uma riqueza, nós temos uma cultura cravada dentro do mar de Pajuçara. Nós esperamos que você, internauta, tenha conseguido perceber o quanto a fantasia ela traduz para a realidade sobre as contradições humanas, as belezas, os sonhos, os amores, os devaneios, os equívocos. E também da sua parte, abra a sensibilidade para perceber com o olho, com o ouvido, com todo o seu aparato sensorial, a beleza que, por certo, te cerca em forma de relatos orais. Muitas vezes, nós precisamos parar um pouco para ouvir os anciãos. Nós precisamos dar uma marcha mais lenta no nosso ritmo de produtividade, nesta vida corrida que todos nós temos, agora talvez mais tranquila por conta da pandemia, mas sempre com a mente muito fora de casa. Às vezes nós esquecemos que dentro de casa, ao nosso lado ou na vizinhança, existe uma riqueza sendo sufocada, sem ter quem a escute, sem ter quem a traduza, sem ter quem a reproduza. Se você puder, contribui e salva estes tesouros orais que estão disseminados pelo Brasil todo, pelo mundo todo. Onde existe gente, existe cultura. E onde existe cultura, a oralidade é um fio condutor que vai levando histórias de geração a geração, se não for interrompida por novas culturas de relacionamentos e de transmissões. Nós precisamos estar, sim, abertos ao novo, mas sem perder o valor do que é antigo, porque é exatamente nesta convergência de valores que nosso legado humano ele continua se expandindo. E cultura não é algo somente meu, é teu, é dele, é dela, é nosso, é um legado humano. É nesta alegria que nos despedimos
e esperamos que no próximo Cultura com Ana você esteja de olhos abertos para mais uma proposta bastante novidadeira e empolgante. Até lá!